Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora, trazendo muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e você, e já dê uma olhadinha no nosso programa de hoje. Psicopatia, né, pode ser considerado um transtorno mental. Porém, o termo técnico não é necessariamente esse. O termo técnico para a ciência seria transtorno de personalidade antissocial. A pessoa nasce um psicopata, doutora? Então, né, como é um transtorno de personalidade, né, antissocial ou psicopata, quando a gente fala em transtorno mental, né, a gente tem, é como se fosse um bolo. Né? A gente não faz um bolo, por exemplo, só com ovo. Né? A gente precisa de vários fatores para se fazer um bolo. A mesma coisa acontece com os transtornos mentais, seja ele qual for. A gente não desenvolve isso que está ali no nosso DNA, digamos assim, se a gente não tiver um ambiente também propício para que se desenvolva. O custo emocional das reclamações. Quem aqui, duvido, que não conheça alguém que seja o reclamão, que reclama de tudo? Pode ser patológico isso? Pode ser patológico, pode ser patológico, pode ser um hábito também que a pessoa adquiriu, pode ser problemas emocionais, então as causas podem... Causas são inúmeras. São inúmeras, né? Esse ato de reclamar vai gerar para ele mais estresse, mais ansiedade, por conta disso vai baixar a imunidade. Eu tenho que começar a me policiar. Uma das técnicas que a gente pode usar é: você quer reclamar de alguma coisa, não profira a palavra, escreva. Esse ato de eu mesmo escrever e vai gerando aquele monte de coisas negativas, aquilo ali vai me trazendo a consciência do que me faz bem e do que não me faz bem. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e você só está começando. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico. Estamos recebendo aqui a doutora Karen Weimer, que é psicóloga clínica, tem doutorado em psicologia, um vasto conhecimento, que eu estou muito feliz em te receber pela segunda vez aqui, embora o bate-papo não tenha sido comigo, mas eu tenho certeza que foi espetacular. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar de volta aqui. Doutora, eu quero saber um pouquinho das suas atividades. Eu acredito que você já tenha passado um pouquinho, né, no programa anterior, mas você é especialista em terapia cognitiva, né, que você falou? Isso, terapia cognitivo-comportamental. Terapia cognitiva comportamental. Isso. Então você atua aí como um treinamento, como é que funciona? Na verdade, a terapia cognitivo-comportamental é uma área da psicologia que trabalha muito as cognições. O que são as cognições? São os pensamentos. Né? E a gente entende que é como um ciclo, né? Pensamento influencia sentimento, que por sua vez influencia comportamento. Né? Então, a gente entende, né, que agindo em qualquer um desses contextos, né, ou no comportamento, ou no sentimento, ou no pensamento, a gente consegue romper aqueles padrões, né, de comportamento. A gente se pega pensando muitas vezes, por que certas coisas se repetem tanto na minha vida? Né? E a gente, agindo em cada uma dessas situações, a gente consegue romper com esses ciclos. Né? Olha só, você tem a resposta, né? Isso, mas o que a gente faz? Normalmente a gente age no pensamento. Né? Então, por exemplo, nós seres humanos, a gente interpreta os fatos conforme as nossas vivências, os nossos contextos, né? Aquilo que a gente estava conversando, inclusive, anteriormente, aquilo que a gente aprendeu dos grupos em que a gente pertenceu na nossa vida. Né? Então, quando a gente consegue identificar esses pensamentos, a gente consegue, então, modificar o sentimento e, consequentemente, o comportamento também. Olha, né? que maravilha. Então, é aí que começa a evolução, né? Exatamente. A gente começa a evoluir em todos os sentidos. Doutora, falando do que nós conversamos um pouquinho antes de iniciar essa entrevista, eu questionei sobre a questão do preconceito, né, em relação a buscar um profissional, fazer uma terapia. É algo que eu tinha esperança que iria melhorar muito pós-pandemia, que as pessoas adquiriram
essa consciência, né? Mas ainda persiste, né, doutora? Sim. Como eu te falei, o povo fala, eu vou fazer uma terapia, vou frequentar uma psicóloga. Alguma coisa está de ruim na sua vida ou você tem algum problema mental. Isso. Continua, infelizmente. Sim, as pessoas ainda têm um certo preconceito com psicólogo, com psiquiatra, né? Que muitas vezes o psicólogo ele age, né? Por exemplo, no meu caso, nos pensamentos, nas crenças, né? Que surgem ali ao longo da nossa história. E o psiquiatra é o colega médico que vai prescrever medicação, caso seja necessário. Né? Então, normalmente a gente atua em conjunto. Mas, infelizmente, ainda existe, né, um certo preconceito com relação tanto ao psicólogo quanto ao psiquiatra. E creio eu que seja uma falta de informação, como a gente estava conversando também, né? Certeza. E muitas vezes o que acontece é que um colega, um parente acaba indo, a pessoa vê a evolução, né, do próximo ali e fala, olha só. Talvez eu possa tentar, né? Todo mundo precisa, a gente precisa fomentar aí essa percepção das pessoas, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde mental também, adquirir conhecimento, saber lidar com as emoções, né, doutora? Exatamente. Eu sou muito, assim, fã de fomentar isso nas pessoas. Mas, doutora Karen, a nossa pauta hoje é algo que muito se fala, mas até hoje eu tenho certeza que existem muitas dúvidas em relação à psicopatia. É uma doença, doutora? Então, esse tema, ele é um tema polêmico, é um tema amplo, né? E é um tema que, assim, tem várias coisas para a gente conversar hoje sobre esse tema. Né? Entendi. Então, eu poderia começar dizendo que psicopatia, né, pode ser considerado um transtorno mental. Porém, o termo técnico não é necessariamente esse. Né? Quando a gente fala em psicopatia, na verdade, esse seria um termo ali meio que do senso comum, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor. Sim. Mas o termo técnico para a ciência seria transtorno de personalidade antissocial. Né? Olha só. Isso. Mas a pessoa nasce um psicopata, doutora? Então, né? Como é um transtorno de personalidade, né? Antissocial ou psicopata, quando a gente fala em transtorno mental, né? A gente tem, é como se fosse um bolo. Né? A gente não faz um bolo, por exemplo, só com ovo. Né? A gente precisa de vários fatores para se fazer um bolo. A mesma coisa acontece com os transtornos mentais, seja ele qual for. Né? Então, quando a gente fala em transtorno mental, a gente tem um livro, né, que seria o nosso manual dos transtornos mentais, né? E ali a gente tem diversas categorias de transtornos mentais. Os transtornos de personalidade é uma dessas categorias. Nós temos, por exemplo, os transtornos depressivos, que também são transtornos mentais e estão ali catalogados no DSM, que se chama esse livro, então, esse catálogo, né, de transtornos mentais. Hoje nós estamos no DSM-5-TR, né? Então a gente começou lá atrás com uma primeira versão, ela foi evoluindo, porque a ciência evolui, né? Então a gente vai, alguns transtornos saem desse manual, outros entram ao longo do tempo, né? Mas é um dos tipos, digamos assim, de transtornos mentais. Então, para ser considerado um transtorno mental, ele precisa de várias questões. Então, a pessoa nasce, de certa forma, a gente traz na nossa genética, sim, uma predisposição para certos transtornos mentais de acordo com a nossa linhagem, de acordo com as pessoas, os nossos pais, nossas mães, nossos avós, né? A gente traz, sim, essa carga genética e alguns transtornos são mais influenciados pela carga genética, mas a gente não desenvolve isso que está ali no nosso DNA, digamos assim, se a gente não tiver um ambiente também propício para que se desenvolva. Olha só, que interessante. Exemplo, vamos pegar ali outra parte da saúde ali. Por exemplo, a pessoa pode ter uma predisposição a ter diabetes, mas se ela tem uma vida saudável, se ela tem uma boa alimentação, talvez aquilo ali que esteja no DNA dela, talvez não venha a se desenvolver. Assim é com os transtornos mentais também. Né? Que maravilha. É uma informação, assim, que é um alerta também, né, doutora? Porque a atenção que você tem que ter nessa relação inicial aí com seu filho, você observando, porque antes, como leiga, eu acreditava que a pessoa nascia já com esse transtorno, era algo que não tinha como mudar, entendeu? Mas se isso pode, pelo menos, modular, amenizar com essa atenção, né, levando já em um profissional, isso é maravilhoso. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem alguns transtornos mentais, como, por exemplo, os transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente está falando de autismo, de TDAH. Sim. Esses transtornos, a influência genética, ela é mais forte, segundo a ciência hoje. A gente
tem que lembrar sempre que a gente está em 2024 e a ciência muda. Pode ser que amanhã ou depois a ciência nos diga outras coisas de acordo com os estudos. Mas hoje, esses transtornos do neurodesenvolvimento têm uma carga genética de influência maior, digamos assim. Já os transtornos de personalidade, o que se sabe hoje é que o ambiente tem uma forte influência, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial, a gente sabe que ali os primeiros anos de vida, né, o quanto esse ambiente é validante ou invalidante, né, o quanto existe realmente respeito naquela relação, se é uma situação, por exemplo, de vulnerabilidade, isso pode influenciar para que aquilo que está ali, né, já talvez, né, numa das partes ali do bolo, né, possa vir a se desenvolver nesse ambiente invalidante. Florescer, né? Exatamente. Olha só, doutora, então, que importante essa informação. Sim. E o psicopata, essa psicopatia, é totalmente ligada às questões das emoções. Sim. Não 100%, mas... Isso, tem uma ele forte influência. Não tem emoção, ele é desconectado das emoções. Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade antissocial, né, deixa eu só explicar um pouquinho essa diferença de transtorno de personalidade antissocial do psicopata. Sim. Né? Existem autores, né, se a gente for pegar o DSM e o CID, né, que são as nossas balizas ali para os transtornos e para as doenças em geral, não se tem esse termo psicopata ali, né? Então tem transtorno de personalidade antissocial. Mas existem alguns autores, né, alguns pesquisadores que afirmam que o psicopata seria como se fosse um grau mais avançado do transtorno de personalidade antissocial, né? Entendi. Porém, o que os defensores, né, daqui do outro lado falam é que as características que eles dizem já estão inseridas no transtorno de personalidade antissocial, né? E quais são essas características, então, né? E aí, né, também situando um pouquinho, quando a gente fala em transtorno, qualquer um que seja, quando a gente abre esses manuais, a gente tem vários critérios, né? Então, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial, se não me engano, tem ali 9 ou 10, não me recordo agora, critérios. Sim. Que se uma pessoa ela tiver 3 ou mais desses critérios, ela já pode ser considerada ali, né, como tendo o transtorno. Entendi. Tá? Então, ou seja, de 9 a gente tira 3, né? Mas eles podem se configurar de formas diferentes. A gente tem várias probabilidades ali diferentes, né? Mas existem algumas coisas que se mantêm, como, por exemplo, para uma pessoa ser considerada, né, tendo transtorno de personalidade antissocial, ela precisa ter tido na infância, né, porque a gente não dá esse diagnóstico antes dos 18 anos. Olha só, porque está em formação ainda? Isso, porque se considera que a personalidade está em formação ainda. Sim. E não tem como, né, taxar uma Olha, coisa que ali. importante. Que importante conversar com uma grande profissional, doutora, porque a gente vê, hoje na internet, infelizmente, é muito sensacionalismo, né, para visualização. Exatamente. Então, quando você vai buscar esse conhecimento em relação a esse tema, principalmente esse que é um tema polêmico, só se você encontra de tudo. Exato. Então, tá abrindo a minha cabeça em relação ao tema, espero que de todo mundo que esteja nos assistindo. Parabéns, doutora, obrigada. Fico feliz. De verdade. Eu que agradeço. Então, um dos critérios, assim, apesar da gente não fechar um diagnóstico antes dos 18 anos, mas um dos critérios é que essa pessoa tenha apresentado algum comportamento, né, que a gente aí chamaria algum comportamento que pode se dizer de um transtorno de conduta, que é como se fosse um predisor, né? Se essa criança, esse adolescente tem o transtorno de conduta, que é aquele adolescente ali que vai infringir as normas e não vai se abalar, Sim. né? Que vai cometer pequenos delitos, talvez, ou que vai ser uma criança ou um adolescente ali mais manipulador, né? Sim. Então, se essa criança, esse adolescente tiver transtorno de conduta ali antes dos 15 anos, na verdade, para fechar o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, ele precisa ter tido isso antes dessa idade. Sim. Entende? Uhum. Né? Significa dizer que toda criança que tem transtorno de conduta vai desenvolver o transtorno de personalidade antissocial? Não, mas tem grandes chances que sim. Então precisa agir. Por isso que professores, pais precisam ficar atentos a essas crianças, esses adolescentes que possam estar demonstrando esse tipo de comportamento para que possa ser feito um trabalho já logo ali. Né? Então, um dos pré-requisitos, né, para se fechar um diagnóstico é esse, né, de que precisa ter tido esses comportamentos ali antes dos 15 anos, né? E para ser um transtorno de personalidade, o que significa isso? O que é a personalidade? Né? Personalidade é algo muito complexo. Sim. Né? Então, precisa ser o quê? E pessoal, né? Exato. Complexo e pessoal. Exatamente. Né? Então, precisa ser estável ao longo do tempo.
né? Entendi. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem depressão, né? Ele tem um transtorno depressivo maior, por exemplo, né? Entrou num quadro depressivo, ela se percebe como diferente antes. Ela fala assim, poxa, mas eu não era assim antes, né? Eu fazia minhas coisas, eu tinha mais energia, né? Já num transtorno de personalidade, seja ele qual for, né? Porque daí, se você quiser, eu até explico um pouquinho melhor dos outros transtornos de personalidade. Mas sendo um transtorno de personalidade, a pessoa ela se vê dessa forma sempre. Eu sempre fui assim. Né? A gente até tem um termo que se chama, são questões egocintônicas, faz parte de mim. Eu não me vejo diferente. Ué, mas manipulador, eu sempre fui assim. Sim. Né? Então, até por isso é até difícil essa pessoa procurar tratamento, porque ela não se vê diferente, ela sempre foi assim. Perfeito. Então, precisa ter esse padrão ao longo da vida, né? Precisa ter prejuízo também em 2 ou mais áreas da vida, né? Então, isso é uma série de critérios, né? Pra gente realmente não cair no senso comum. Ah, fez tal... Aí, ó, psicopata. Ah, mentiu. Ih, psicopata, né? Todo mundo, infelizmente, né, age dessa forma. Exatamente. E existe também um receio das pessoas, né? Além dessa generalização, existe também um receio das pessoas nesse relacionamento, né? Sim, sim. Porque a pessoa fica preocupada, nossa, com o que eu estou lidando aqui? Exato. E não que não deva se preocupar, a gente, né, precisa se aprofundar um pouco nas nossas relações para saber com quem a gente está lidando. Mas aí os outros critérios vão dizer respeito a, por exemplo, a falta de empatia, que é o que a gente estava falando, né? Ele não tem empatia. Fechado o diagnóstico, diríamos assim, né? Que é algo que precisa, assim, ser feito com muito critério, muita responsabilidade. Mas fechado um diagnóstico, realmente a pessoa tem 100% esse transtorno de personalidade. Ele não tem empatia nenhuma. Isso, ele tende a ser uma pessoa, né, que não consegue muito ali se colocar no lugar dos outros, né? A questão do remorso também não aparece muito. Culpa, né? não tem culpa nenhuma. Isso, como por exemplo, a gente tem um caso recente agora de uma pessoa que vai sair, né, da prisão, aliás, está na iminência de, talvez não saia, que é o maníaco do parque, né? Olha só! Isso, ele foi condenado, se não me engano, a 280 anos, né, pelo que ele fez, mas no Brasil, na lei vigente, onde ele, na época em que ele foi preso, a pessoa fica só 30 anos e está já quase dando esse tempo e, né, para ele sair, mas enfim, pode ser que mude, né? Pode ser que ele vá para um outro caso tipo especial, de presídio. né? É complicado Exato. isso. Mas nas falas dele, ele não demonstra remorso nenhum. Imagina assim reintegrar uma pessoa assim à sociedade. Exatamente. Não existe segurança nenhuma. Essa é a dúvida, né? Então, quem sou eu para questionar as leis, né? Mas uma pessoa que não demonstra remorso, né? Uma pessoa que, visivelmente, ela tem uma questão ali com as leis, com as normas, né? E é claro que a gente está pegando um caso extremo, né? De uma pessoa que foi ao extremo ali da sua questão, né? Mas nem toda pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial vai chegar nesses extremos. E aí é outra questão também, todos matam? Não necessariamente, né? A gente tem... Em diversas áreas, esferas aí da sociedade, a gente pode ter pessoas que não vão medir esforços para conseguir o que querem, né? Que vão ali, também é uma característica, muita manipulação, né? Que vão ali, de certa forma, como se diz assim, o que interessa é só eu, né? Dane-se se eu tiver que passar por cima de alguém, né? Mas isso não significa que tem um transtorno de personalidade. Se fechar os critérios, né? Se tiver 3 ou mais dos critérios, aí fecharia, né? Mas... não necessariamente, eu sempre digo que apenas um sintoma não fecha transtorno de ninguém, né? Então, se fechar, né, aí sim a gente pode estar falando de uma pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, mas já dei uma olhadinha no trechinho do próximo bloco. Hoje, da maioria da população, quantos % tem de psicopatas? Ou com transtorno, melhor, com transtorno de personalidade. Certo. Então, Elga, essa pergunta é interessante porque quando a gente fala em transtornos mentais em geral, na verdade é uma pequena parcela da população que fecha os critérios para ter realmente um transtorno, seja ele qual for. O que se sabe do transtorno de personalidade antissocial é que ele acomete mais homens, né? Existe isso também, no DSM ele vai trazendo alguns dados. Existem outros, como por exemplo o transtorno de personalidade borderline, são mais mulheres. Transtorno de personalidade antissocial e narcisista, mais homens.
Estamos de volta com esse bate-papo incrível com a doutora Karen Weimer. Tem uma porcentagem já definida, doutora, mais ou menos, com esse diagnóstico fechado? Por exemplo, hoje, da maioria da população, quantos por cento tem de psicopatas? Ou com transtorno, melhor, com transtorno de personalidade? Certo. Então, Elga, essa pergunta é interessante, por quê? Quando a gente fala em transtornos mentais em geral, na verdade é uma pequena parcela da população que fecha os critérios para ter realmente um transtorno, seja ele qual for, né? Sim. Então, isso, né, mais uma vez, volta lá na coisa do senso comum, né? Ah, mãe narcisista, não sei o que lá, psicopata, fulano, é ansioso, enfim, sim, né? Então, para se fechar mesmo, é uma pequena parcela da população. Né? Olha só. Mas existe ali dentro dos transtornos, existe algumas estimativas, né? Então, por exemplo, o que se sabe do transtorno de personalidade antissocial é que ele acomete mais homens, né? Existe isso também no DSM, ele vai trazendo alguns dados. Existem outros, como por exemplo o transtorno de personalidade borderline, são mais mulheres. Transtorno de personalidade antissocial e narcisista, mais homens. Né? Histriônica, que é outro transtorno de personalidade, mais mulheres, né? Então, sim, tem essas diferenças. Estima-se, se não me engano, em torno de, talvez, não chega nem a 5% da população geral, né? Que tem o transtorno, né? Fechado, diagnóstico. Não é muito, não é pouco, mas também não é muito, né? Mas um dado interessante também, é um dado dos Estados Unidos, não é do Brasil, mas que, por exemplo, onde estão essas pessoas, né? Esse dado vai dizer que nas penitenciárias dos Estados Unidos, em torno de 50% tem transtorno de personalidade antissocial. Olha só. E aí, confirmando mais uma vez os critérios ali, né, que são pessoas que não vão medir esforço para conseguir o que eles querem, se precisar, é óbvio, né, não todos, mas se precisar, né, de repente fazer alguma coisa que infringe a lei, né, ele não vai medir esforço. Acaba tendo essa tendência, né, isso, e acaba infringindo a lei e parando lá, né, diríamos assim, né, doutora? Exatamente, então esse é um dado interessante. Doutora, existe algum monitoramento dessas pessoas? Então. Tipo, identificado, fechado o diagnóstico, por exemplo, a doutora Karen tem um paciente, fechou o diagnóstico. Existe uma comunicação, alguma coisa que precisa ser feito em relação, ou realmente é algo que é sigiloso? Então, porque isso também é um mito. Né? Todo paciente que fecha diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial necessariamente vai cometer um crime, alguma coisa nesse sentido? Não, né? E assim, essa pergunta é muito interessante também, porque assim, normalmente eles não vão nem procurar terapia, né? Adorei, doutora Karen. Normalmente não vai. Eu não preciso de tratamento. Não vai. Poxa, sou ótimo. Né? Eu? Não. Tem Quem problema é você para me tratar? O problema é você que tem emoção, né? Que chora por qualquer coisa. Exatamente. Né? Mas assim, vamos supor que ele tenha procurado por algum motivo. Sim. Se ele está em tratamento, se ele está em terapia, aí eu vou usar essa abertura que eu tenho, esse vínculo que eu tenho, porque é muito difícil ele estabelecer um vínculo assim, né? Caso isso acontecesse, eu ia explicar para ele, assim como eu faço com todos os outros transtornos, eu explico para a pessoa, olha, o que você tem é isso, posso até abrir o DSM ali, olha, isso, você concorda, né? O que você acha? Caso ele concordasse, tudo mais, a gente ia começar a trabalhar alguns pontos, algumas habilidades que ele precisa para conviver melhor, para sofrer menos. Na verdade, essa pessoa dificilmente ela vai sofrer. Na verdade, ela vai fazer os outros sofrerem. Né? E aí, às vezes, acontece, né? Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade procurar tratamento, não porque ela está sofrendo, mas porque as pessoas ao redor dela estão falando, olha, a mulher falou, ou você procura tratamento ou você para. Né? O chefe falou, ou você se trata ou você está despedido. Né? Por essas questões, né, do relacionamento. Exatamente. Ali, porque ele se ama e ele tem noção do certo e errado também, né, doutora? Essa é uma outra questão, né? Porque, assim, para a justiça isso é importante, né? Se a pessoa é considerada imputável ou inimputável, uma coisa assim, sim, não lembro direito o termo. Sobre a capacidade mesmo, né? Incapaz, se ele é totalmente incapaz. Exatamente. Então, vamos supor, a pessoa cometeu algum crime, né? Sim. E ela tem um transtorno de personalidade antissocial. Vamos supor que foi o que aconteceu, por exemplo, com o maníaco do parque. Ele tentou manipular a situação, querendo dizer que ele estava ouvindo vozes, que ele estava, sabe? Só. E aí foi feita uma bateria de testes, né? Não sou eu que estou dizendo que ele tem um transtorno, mas foi feita uma bateria de testes por psicólogos forenses e foi identificado que ele tem um transtorno. Ou seja, identificaram que ele não estava ouvindo vozes, isso era uma manipulação. Poderia ser? Até poderia, mas eles identificaram que não, né? Então vamos supor que ele realmente estivesse ouvindo vozes. Aí, no caso, seria um outro tipo de julgamento, porque daí ele não teria
consciência, talvez, do que ele estivesse fazendo. Né? Mas no caso, não. Se a pessoa tem apenas o transtorno de personalidade antissocial, ela é considerada, ali ela sabe o que ela está fazendo. Né? Nem ela tanto que não faz na frente de todo mundo, Exatamente, esconde, né? Exatamente. Então isso aí mostra que a pessoa sabe que aquilo ali... Exatamente, ela sabe, ela tem noção do que é moral, do que não é, do que é permitido, do que não é, mas para ela só interessa a mim mesmo. Né? Então, se eu precisar, Esse é eu vou um fazer. ponto, doutora, para uma pessoa, fechado o diagnóstico, tipo, ela é o centro, é isso? Basicamente, A sim. pessoa é o centro. Basicamente, sim. Né? Então, eu não sinto remorso se eu te machucar, se for, eu quero, né, tá te machucando, não tô sentindo nada. Né? Então, assim, o que interessa é a vontade dela, os desejos dela, o anseio dela, né? Então, isso é bastante frequente nas pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial. Inclusive, se não me engano, já está até demonstrado que essas pessoas têm, a nível ali anatômico, cerebral, né, tem algumas questões interessantes, né? Existe uma mudança ali na questão anatômica mesmo? É diferente? A gente precisa sempre tomar um certo cuidado para falar sobre isso, né? Para a gente não cair né? Enfim, né? Mas, assim, existe algo no nosso cérebro que se chama amígdala. Né? Não é a amígdala que a gente, né? É um outro tipo de amígdala, sim, mas é onde são processadas as emoções, né? E o que a ciência tem demonstrado é que essas pessoas têm alguma questão na amígdala que faz justamente ela não sentir as emoções como as outras pessoas, né? Por que a gente não pode falar assim, então por que não faz um teste, isso e aquilo? Porque assim, como que eu posso dizer? Pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial tendem a ter essa questão, né, anatomicamente falando, mas outras pessoas que não têm também pode ser que tenha, entende? Então não tem como falar assim, não, só quem tem, não é como se fosse assim um sintoma, tem isso aqui e acabou, né? Mas é um dado interessante, né, que essas pessoas tendem a ter essa questão ali anatômica diferente dos outros, né? E uma questão ali no córtex pré-frontal também, que é onde está o nosso controle de impulsos, né? Onde é o freio. Estou com muita vontade de fazer tal coisa. Epa, volta, né? Então, a ciência tem demonstrado também que possivelmente essas pessoas têm alguma alteração também no córtex pré-frontal. Olha, doutora, para pessoas que têm esse diagnóstico, ou também, no caso, as mães que sempre estão ali mais próximos, né, próxima dos filhos, e existe, então, uma possibilidade de você moldar essa pessoa para a vida. Sim. Existe. Com terapia, como isso é feito, doutora? Eu diria que assim... O que na realidade modularia essa pessoa, sabe, a fazer o certo e conseguir levar uma vida assim sem infringir lei, tentando atenuar essas questões, né, que acaba ferindo as outras pessoas? Sim, eu diria que assim, Elga, muitas vezes a gente acha que ser pai e mãe é fácil, né? Quem sou eu para julgar, né? Mas assim, nossa, é uma missão, não é fácil, é uma missão, mas quanto mais a gente puder, inclusive estudar sobre desenvolvimento humano, né? Estudar sobre, enfim, criação de vínculo, né? O que seria mais interessante ali no contexto, né? Infantil, quais são as etapas do desenvolvimento para a gente poder dar o suporte necessário, né? Eu sei que isso é utópico, né? Como você disse, né? A gente veio vindo de gerações que nem sabiam que isso existia, né? Agora a gente está começando a caminhar nesse sentido. Mas quanto mais essas famílias forem acolhedoras, forem mais próximas e estarem atentas realmente aos seus filhos, né? Percebeu alguma dificuldade, alguma coisa, procura ajuda, não espera chegar num extremo. Sim. Né? Então, ou na lidar escola, com a situação sozinho, né? Isso, exatamente. São professores também atentos a essas crianças, né? Poder estar informando os pais ali também, né? E aí, levando para a terapia, né? O terapeuta identificando essas questões, ele vai trabalhar. Inclusive, o terapeuta infantil é muito importante, né? Eu não trabalho com crianças, eu trabalho com adultos, então eu já pego ali o negócio já formado. Chega no grau máximo, né, doutora? Isso, mas os colegas que trabalham com crianças, né? O trabalho deles é importantíssimo também. E muitas vezes vai ser o trabalho de construir esse vínculo entre a família inteira também, né? Tá trabalhando com os pais, inclusive encaminhar esses pais também para terapia. Olha, né? Vai precisar muito, Exatamente. né, para lidar com... Exatamente. Não existe uma cura, mas chega um nível de convivência aceitável na vida, né, com as outras pessoas. Sim. Olha com que certeza, maravilha. com certeza. A gente agindo quanto antes, porque a personalidade, a gente sabe que ela continua a informação até ali
por volta dos 20 e poucos anos, né, início da vida. Na verdade, assim, nunca para de se transformar e se desenvolver. A gente está em constante transformação. Mas a base, digamos assim, ela vai ali até o início da vida adulta, né? Então, ainda dá tempo. Por isso que não se fecha diagnóstico de transtorno de personalidade, antissocial principalmente. Os outros até que a gente até fecha um pouquinho antes, mas com muita cautela também. Sim. Justamente porque ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo para modular, para transformar alguma coisa, né? Então, é um trabalho de cuidado mesmo desses primeiros grupos que todos nós estamos inseridos. E chegando lá na frente, vamos supor que, né, venha para mim já com alguma questão, eu trabalharia, né, de uma forma bastante aberta. Olha, essas dificuldades, o que você acha, aonde você acha que isso está impactando na sua vida. Mas como eu disse, dificilmente essa pessoa vai chegar para tratamento, né? Porque por ela própria, né? Por ela própria, é quase dificilmente impossível. Dificilmente vai chegar. Doutora Karen, olha, eu amei o nosso bate-papo, foi muito esclarecedor. Eu já te fiz o convite, mas eu quero fazer aqui no ar. Quero que você retorne aqui ao nosso programa para a gente dar sequência eu acredito que passar esse conhecimento, que é tão importante, né, para as pessoas, que você faz essa provocação e de repente a pessoa toma decisões, né, decisões importantes que mudam a vida dela e da possível família que esteja em volta dela, né, doutora? Eu te agradeço muito por estar aqui com a gente hoje, compartilhando seu conhecimento e te aguardo logo aqui no Elgue Você novamente. Eu que agradeço, fico à disposição, foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Obrigada a você. E o nosso programa de hoje continua na sequência, mais um bate-papo sensacional. Logo, logo a gente volta. E a partir de agora, temos aquele bate-papo maravilhoso, com conteúdo sempre transformador com ele, Carlos Cantelo, iniciando a semana sempre com essa energia positiva, adquirindo conhecimento, é sempre maravilhoso. Ah, com certeza, ainda mais assim com essa energia sua. Agora, quero aqui já com o nosso público já te desejar feliz aniversário. É sempre bom, né? Bom, nós somos sagitarianos, então começa de novembro até dezembro é nosso mês. Finaliza e inicia um novo ciclo, né, Campelo? Então a gente precisa, assim, comemorar. E sabe o que eu penso do aniversário? É uma oportunidade de refletir, né? Eu sempre uso assim, lógico, sempre sou muito grata. Eu acho que a gratidão é algo que eu até gosto sempre de pontuar e passar para frente, que quando você pratica a gratidão, a sua vida assim se transforma. Então eu sempre sou muito grata. Mas assim, é bom você refletir também sobre as suas decisões, para onde você está indo, se todos os setores da sua vida está assim, ok, né? Se você precisa ter uma atenção em algo, então eu uso essa data para isso, viu? O que todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer essas Tem gente reflexões. que fica um pouco triste no aniversário, né, Campelo? O inferno astral que se fala prévia do aniversário, Verdade. Né? Que também está voltado com isso. A partir do momento que todo mundo planeja fazer alguma coisa no ano e coloca aquilo como meta e não faz por onde acontecer, aquilo fica registrado na mente. Lembrei de algo também. Eu estou te interrompendo, né? Mas é igual o Natal disso. também. Tem gente que fala, eu fico triste no final do ano, não gosto de Natal. Eu acredito que seja o mesmo sentimento, Sim, né? Natal, aí são as festas de final de ano, que é o momento que a pessoa coloca metas para ela, né? E não são coisas assim, do Natal passado, não necessariamente. Por exemplo, lá quando eu era criança, eu falava assim, quando eu tiver 30 anos eu vou estar fazendo isso. E joguei para o universo, aí chegou os 30 anos e eu não sei por que eu fico triste ou na idade que eu tô. São essas coisas que a gente coloca como meta, a gente não executa, mas fica registrado lá e fica com aquele sentimento de algo que eu quero fazer, que eu me propus para fazer, que eu desejava fazer, mas eu não fiz. Então fica com aquele sentimento de tristeza de não ter feito. E muitas vezes a pessoa nem lembra. Se sente em falta com você mesmo, né? Exatamente. Olha, realmente eu não cumpri comigo. Isso é poderoso, isso é forte. Isso reforça aquilo que o que a gente manda para o universo, Sim. Volta para nós. Entendi. Mesmo que seja o pensamento. Então vamos usar essa data
né, para fazer essa reflexão e banir da nossa vida esse sentimento, né, de que você está em falta com você não cumpriu as suas metas. Cumprir as metas te traz essa energia, o orgulho de você mesmo, né? Isso é muito poderoso, você ter orgulho de você. Isso, você ficar feliz com as suas próprias conquistas, né? Então é uma coisa assim que até a maturidade cronológica, ela vai dando isso para nós, vai dando mais paciência muitas vezes, né, para entender certas coisas. Olha, dá um programa, mais um. Aliás, todo esse assunto que você trouxe em relação ao aniversário aqui agora, ele se dividiu em várias pautas que a gente já trouxe aqui, né? Exato, a gente já falou bastante coisa, nós já estamos indo para... 5 anos. 5 anos, né? 5 anos, olha que maravilhoso. 5 anos compartilhando aqui muito conhecimento. Verdade. Isso é maravilhoso. Carlos Campelo, qual é a pauta de hoje? Então, olha só, dentro disso que a gente está falando, a pauta de hoje é o custo emocional das reclamações. Olha só que interessante. Eu sou uma pessoa que eu tento reprimir esse comportamento na minha vida. Eu já reclamei muito, principalmente eu acredito quando as pessoas, a convivência, né? Família. Família é maravilhoso. Tem a irmã, a mãe, o pai ali. Você tem o seu entendimento, né, da sua rotina e você quer olhar as pessoas pelos seus olhos. Você acha que o que você faz está certo e que todo mundo tem que ser igual a você. Então, essa rotina gera conflitos, né? Sim. E aí você passa a reclamar. Isso aconteceu comigo, por isso que eu estou dividindo. Reclamar. Vai te trazendo uma energia negativa, uma coisa ruim, um peso, sabe? E até eu entender que era a reclamação de todo dia que estava fazendo isso comigo, demorou, mas eu aprendi. Então eu reprimo. Eu tô percebendo que eu tô já pegando aquele vício de começar a reclamar, eu já paro. Será que vale a pena mesmo? Eu ficar externando isso? Isso, sabe? por esses canais, assim. E ainda você conseguiu chegar num ponto de você perceber que tem muitas pessoas que não percebem. Né? Entram nessa seara de reclamar e não percebem. Né? Mas eu quero começar falando que a reclamação não é uma coisa de toda ruim. Olha que bom, então. Não é uma coisa tudo ruim. Primeiro, ela vem lá dos nossos antepassados, esse ato de reclamar como um fator de proteção, sabe? De a gente se proteger, de não ser, na época passada, a gente ser devorado, né? Então é uma proteção que a gente tem de reclamar, sabe? Outra questão também, do fator que a reclamação é importante, por exemplo, se alguma coisa não está te agradando... Externaliza. Sabe? Sim. Faz a reclamação. Você, por exemplo, no comércio, você não foi bem atendido com aquilo que era esperado. Reclama. É um feedback até necessário para que a empresa ou o empresário ele possa melhorar os serviços deles. Entendi. Né? Dentro da empresa também, para que o colaborador possa melhorar os serviços deles, se você não reclamar. Agora, se você está vendo o erro e você não reclamar e você não fala nada, então... Também existe outro lado, você precisa se tornar omisso com a situação. Tem até as caixinhas de reclamação, né? Falou do comércio, eu lembrei lá, faça aqui sua reclamação. Reclamação, sua sugestão, para não pegar a reclamação com uma palavra pesada, né? Você viu que você já mudou a palavra e ficou ótimo, de reclamação para a sugestão. Porque não necessariamente pode ser uma reclamação, pode ser um elogio também. Sim. E aí cabe a sua sugestão, né? Então não é de todo ruim reclamar. O problema é quando isso passa a ser recorrente e muitas vezes se tornando até um próprio hábito. Né? Quem aqui, duvido, que não conheça alguém que seja o reclamão, que reclama de tudo? Isso que eu quero te perguntar agora. Pode ser patológico isso? Pode ser patológico, pode ser um hábito também que a pessoa adquiriu, pode ser problemas emocionais, então causas podem... Causas são inúmeras. São inúmeras, né? Até no gibi da Turma da Mônica tem lá um personagem que reclama de tudo, então, você tem uma ideia, uma coisa que não é novidade e é de conhecimento de todo mundo, que existem as pessoas que reclamam de tudo. Sim. Né? O que as pessoas têm que ter consciência, no caso, cada um tem que ter a ciência de si para saber o quanto que reclama e o quanto que isso é salutar, é o que isso pode acontecer com o corpo humano, a pessoa que reclama demais. Né? E hoje a gente tem, para reclamar, do tempo,
do filho, do marido, da esposa, da família, enfim, da vizinha. E são né? reclamações recorrentes, E né? muitas vezes Aquela recorrentes. de todo dia. De Todo dia a pessoa reclama da mesma coisa, fala de novo, né? Tem até uma historinha da mulher que reclamava da vizinha, que como a vizinha era porca, que como a vizinha, olha o lençol, ela olhava pela janela assim, olha o lençol que ela lavou, tá sujo o lençol, e ficava só falando mal da vizinha, das roupas da vizinha, que era tudo sempre sujo, até que ela foi falar pro marido, né? Aí o marido falou assim, olha, não é o lençol da vizinha que tá sujo, é o vidro da nossa janela. Olha só, eu tinha ouvido algo, né, já nesse sentido. Então, já são historinhas que a gente acaba contando. Então, tem e coisas... é uma verdade, né? Isso te traz, te choca. Exato, fala, exato. Porque senhora, olha o ponto só. de vista que ela colocou. Ela colocou que a vizinha era, sei lá, relaxada, não limpava, não lavava direito as roupas, o lençol. E ela... Mas precisa ter esse choque, né, Campelo? A pessoa entra nesse vício aí de só reclamar e olhar para o lado, nunca para si dentro, próprio. E isso vai fazendo um mal para a pessoa muito grande, né? Vai, isso somatiza e isso causa doenças. Vamos lá, o ato de eu reclamar, isso vai gerar mais cortisol dentro que vai dentro de mim e que vai percorrer vai entrar no meu sangue, vai estar na minha corrente sanguínea. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Quanto mais cortisol, mais estresse eu fico. Ele até é importante, por exemplo, para o medo, para você se afastar, para você ter energia, para você correr de um perigo. Sim, sabe? Uma reação do corpo. Uma reação do corpo. Né? Só que isso aí é pontual e não tem que ser uma coisa recorrente. Mas o reclamão, isso passa a ser recorrente. Esse ato de reclamar vai gerar para ele mais estresse, mais ansiedade. Por conta disso, vai baixar a imunidade. Aí muitas vezes a pessoa está sempre gripando, por exemplo, que o primeiro sintoma de baixa de imunidade é o resfriado. Sim. Está sempre gripando, coisa parecida, mas por que será? Né? Toma vitamina C, né? Toma água. Toma água, se hidrate, vitamina C, D. Mas veja também o que você está fazendo, como que você está lidando com a situação. É muito difícil a pessoa ter esse conhecimento, né? De entender que seu comportamento em relação a esse tipo de atitude, sempre estar reclamando, pode estar interferindo na sua condição física. Isso, e eu falei no resfriado, que é uma das coisas mais comuns, pode ser, mas isso pode chegar até doenças mais pesadas. Cânceres. Por exemplo. Eu tenho a oportunidade de conversar com muitos profissionais desse segmento, né, médicos, oncologistas, e eles mesmos já me trouxeram essa comprovação de que está totalmente ligado. Pessoas, como é que é aquele sentimento? Não é amargura, rancor. Rancor, algo assim. Mágoa. Isso, mágoa, rancor, reclamação. São esse tipo de sentimentos assim que realmente trazem esse tipo de doença. E o ato de reclamar, ele passa pelo rancor também, sabe? Olha só. Porque a pessoa não concorda. Ela acaba não concordando com a atitude do outro. Ela não consegue... Muitas vezes a pessoa reclama que a outra pessoa fala. E muitas vezes essa mesma pessoa reclama que a outra pessoa não fala. Campelo, o que fazer? Se por um acaso, olha, as pessoas estão acompanhando esse bate-papo aqui, falaram, meu senhor, eu acho que eu me encaixo. Como modular esse comportamento? Existe aí algumas dicas para você começar a se transformar nesse sentido? Existe, com Podemos falar sobre Podemos, isso? sim. Mas vou pedir para você segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo espetacular, falando sobre reclamação. O custo emocional disso tudo, né? O custo emocional e físico, né, Campelo? E finalizamos o bloco anterior falando sobre o que fazer. Quais são as medidas, assim, básicas que você pode começar a ir mudando esse comportamento? Sim. Antes de falar isso, Elga, eu quero reforçar duas coisas do ato de reclamar.
Sim. Uma questão que as pessoas muitas vezes elas se escondem na reclamação com comentários. Ah, deixa eu fazer um comentário. O ato de eu fazer um comentário que tem um cunho de julgar, de depreciar, de diminuir, ele também é uma reclamação. E Olha muitas pessoas só, falam, tá "Não, mascarando a situação. Não, eu estou falando da temperatura, mas não, é só um comentário. É uma reclamação também. Sim. Sabe? E um outro dado curioso, que é estatístico, muitas vezes a questão do enfrentamento, a pessoa que está reclamando, ela não quer enfrentar direto o problema. Então, estatisticamente, ela conversa com 16 pessoas antes de falar com a pessoa que ela realmente quer reclamar. Sim. E isso, se chegar a falar. Olha só, isso é importante porque te leva já para uma outra questão. Será? Quais são as reais intenções dessa reclamação? Exato. Né? Tem muitas outras coisas que estão sendo ocultadas, sim, né, Campelo? Sim, não necessariamente uma perda, mas eu também querer diminuir a outra pessoa, eu depreciar a outra pessoa. E tem pessoas assim, algo que, sabe, é aqueles jargão de caminhão que eu sempre trago, né? Eu gosto de lembrar que quando eu viajava nas estradas, eu ficava lendo essas mensagens, né? Antes, bom, né? Eu também gosto. É bom, né? Porque tem as pessoas, ao invés de quererem que a sua estrela brilhe, eles querem apagar as estrelas dos outros. Olha só. Sabe, muitas vezes é só por apagar, não vai ganhar absolutamente apagar por nada. apagar e no final de tudo ela está repetindo talvez um comportamento que ela também nem entende o porquê que ela está fazendo aquilo, né? Não, é tão legal acender a luz das pessoas, a gente pega uma energia assim tão boa, né? O universo devolve, né? Devolve e aquele sentimento também da outra pessoa para com você, sabe? Aquela gratidão, aquele respeito, porque hoje em dia, infelizmente, são atitudes raras, né? É verdade, cada vez está cada vez mais raro. E eu quero retificar o que eu falei. Eu falei que a pessoa não ganha nada, ganha sim. Ela ganha muitas vezes afastamento social, porque as pessoas não querem mais ficar próximo das pessoas que reclamam demais, ganham doenças, ganham coisas ruins. Negativas, exato. Olha, Campelo, sobre a questão do que fazer. O que fazer, então? Primeiro, é ter essa consciência do quanto que eu reclamo. Sabe? Fazer uma avaliação Do séria, quanto, exatamente, verdadeira. Do quanto que eu reclamo. E aí eu tenho que começar a me policiar. Uma das técnicas que a gente pode usar é, você quer reclamar de alguma coisa, não profira a palavra, escreva. Escreva aquilo que você iria reclamar. Vai escrevendo, pega um caderno e vai escrevendo as suas reclamações. Esse ato de eu mesmo escrever e vai gerando aquele monte de coisas negativas, aquilo ali vai me trazendo a consciência do que me faz bem e do que não me faz bem. Olha só. Sabe, vai me trazendo para a consciência isso. Outra questão é que eu começar a ver o que eu quero. Eu quero as pessoas próximas de mim ou não? Eu quero aproximar as pessoas, eu quero afastar as pessoas, né? Muitas vezes a pessoa está naquele como é que eu posso falar, naquele redemoinho, naquele furacão de um problema que ela só reclama, que ela não consegue ver solução. Sim. E ela vai reclamando com todas as pessoas naturalmente vão se afastando dela. É ruim, né? Você chegar perto de uma pessoa que reclama de tudo o tempo inteiro. Não te traz nada, assim, sabe? Que te gera aquela alegria. Você chega perto da pessoa, ai, porque eu tô com uma dor aqui, não sei aonde, nananana, porque Cuiabá tá quente. Quanto que não for quente, Cuiabá, né? Tipo isso. Exato. Então, o que realmente é importante para você? Então, fazer essa autoanálise de você começar a verificar, olha, as pessoas estão se afastando de mim, é isso que eu quero? Ninguém mais me liga. É a culpa da pessoa, das outras pessoas? Não, o que eu estou fazendo? Né? Então, muitas vezes eu falo assim, mas ninguém mais me liga. Mas eu pergunto, você está ligando? Não, eu estou esperando as pessoas ligar. Então liga, ué. A reciprocidade, Então liga, sim. sabe? Porque o ato de eu ficar falando, ninguém mais me liga, também é uma reclamação. Claro, às vezes você também se afastou, né? Exato. Outra questão é você começar a perceber isso, que você olhar, vale a pena eu reclamar? O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Sabe, muitas vezes a pessoa não está num dia legal,
sabe? Tem até um videozinho que está correndo as redes sociais, que tem a mãe com uma criança no chão, e a criança está fazendo birra, né? E porque a mãe não pode comprar o que a criança quer, e daqui a pouco a mãe vai num carrão. Aí a pessoa fica falando, olha que mãe desnaturada, não querer comprar aquilo lá, e tá com um carro aqui. Sim. Aí tem assim, ó, 20 minutos antes. Né? As pessoas julgando. A 20 minutos, aquela mãe, ela Eu tá precisando. Você viu? Assisti sim esse vídeo. A mãe estava precisando ir lá e não tinha como ir, aí uma amiga vai e empresta o carro para ela. Sim. Sabe? Então o carro não era dela. Ela não tinha condição para ir. Sim. Né? Então a gente nunca sabe o que a outra pessoa está passando, está vivendo, o que está acontecendo, para eu acabar julgando, reclamando. Então, eu vou ganhar o que com isso? Né? Vai ganhar, isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Vai mudar alguma coisa na vida da pessoa? Campelo, é tão difícil essa conscientização das pessoas desse tipo de comportamento, né? Parece que as pessoas gostam de julgar, sabe? As pessoas gostam, elas gostam não parece mesmo. Não, as pessoas gostam. Adorei, não é que parece, elas gostam mesmo. Mas assim, sabe, eu não sei qual é o propósito disso, né? Você ficar apontando o tempo todo questões assim, de uma vida pessoal que você não sabe, você ficar apontando, você ficar julgando, você ficar reverberando algo que você nem sabe se aquilo ali é verdadeiro. É uma responsabilidade, você entende? Muito, por isso que é um custo emocional, sabe? Custo emocional. Por isso é um custo emocional. E, então, dentro das dicas que a gente está falando, uma das questões é se você pensar se vale a pena. Vale a pena você falar isso? O que você vai ganhar? Você tem alguma autoridade sobre a pessoa? Por exemplo, você é o chefe da pessoa, então você vai reclamar de um serviço mal feito. E aí tem que ser uma coisa que você tem que sair também do achismo. Você tem que ir para fatos e dados. Olha, você fez isso, o combinado era isso, e você não entregou. Você marcou tal data e não entregou na data. Sabe? Então, tem que sair do achismo, você vai para fatos e dados. É uma forma de você também saber reclamar com propriedade no sentido para resolver um problema. Né? Indo mais a fundo, é praticar gratidão, que você falou lá no início. Olha, eu nem sabia que fazia parte. Faz parte. Mas é transformador. É transformador, sabe? Praticar a gratidão, que talvez as pessoas não saibam. Gratidão é um sentimento. É um sentimento. Gratidão é um sentimento. Tá? E aí muitas vezes as pessoas hoje usaram a palavra gratidão no sentido de verbalizar que eu me sinto grato por você ter feito alguma coisa por mim, usa a palavra gratidão. Gratidão é um sentimento. Né? Tipo, gratidão é um sentimento, não é um agradecimento? Não é um agradecimento. Por exemplo, o amor é um sentimento. Mas ao invés de eu falar eu te amo, eu falo para você, amor. Só para olha, adorei essa, eu mesmo já caí nessa cilada aí, às vezes eu faço isso. Para mostrar para as pessoas então, gratidão e obrigada são totalmente diferentes, né? Então, no caso, até para nós aqui é muito obrigado, né? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, deixar Seria, mais claro. Eu estou obrigado para homem e obrigada para mulher, também tem mais isso no nosso idioma. Eu me sinto grato também, pode ser. Me sinto grata, exatamente. Por você está verbalizando comentário positivo que você fez ao meu respeito, por exemplo. Quer falar gratidão? Diferente o contexto, né? E também, quer falar gratidão? Se sente bem também falando gratidão? Tudo bem, sabe? Também. Não tem problema, né? Não tem problema com relação a isso, que vale a intenção. Olha, sabe? Gratidão, então, é um recurso que você pode se utilizar para melhorar nessa questão. Aí acordei cedo, aí vou reclamar? Poxa, graças a Deus, graças a Deus. Estou acordando com saúde. Tem uma astróloga que ela fala, ela numa entrevista, no podcast, ela pergunta assim, olha, se você acordar agora, eu te dou R$1 milhão, você fica feliz? Você viu esse daí também? Eu também assisti, achei fantástico. Tá bom, mas agora eu vou te dar 10 milhões, você quer? Quero, só que você não vai acordar amanhã. Não, então não quero. Olha então, só. Aí ela tava fazendo muito, a pegada dela foi excelente. Assim, ó,
quanto que vale para você abrir os olhos no dia seguinte. E as pessoas não se valorizam, acordar. né? Aham. Acordam reclamando. Exatamente. Ah, porque tá quente o clima. Ai, porque eu não queria acordar esse Que horário. acordei tarde, porque tem o trânsito, porque tem a obra, tá ruim. porque tem o cachorro, porque tem a comida, que não Meu tem filho água. chorou, porque o marido brigou, porque vai fomentando, Vai né? fomentando, Isso. fomentando. E isso faz mal para a pessoa, né? A gente já deixou claro que faz mal para a pessoa, faz mal para as pessoas que rodeiam, não necessariamente familiares, amigos, tudo mais, faz mal para a energia da própria pessoa. Tem que sabe? fazer um desafio para as pessoas, Aham. né? Vamos até aproveitar e fomentar aí essa ação. Faça um desafio para você. E tem o desafio. Tem o desafio? Olha que maravilha! Tem o desafio, que é aquele de colocar o elástico de dinheiro. Não conheço. No pulso, você colocar o elástico de dinheiro no pulso e cada vez que você pensar numa reclamação, pensar, não é só falar, na pensar a reclamação, você puxa o elástico e solta. Você não é aprende gostoso. pelo amor, Não, vai aprender pela dor. Adorei. Põe o elástico, ela reclamou, você puxa já e resolve. Essa aí resolve. E é bom fazer uma competição dentro do ambiente de trabalho, onde a gente passa mais tempo, né? Vamos fazer a competição, todo mundo coloca o elástico, e se alguém reclamar, e se o outro estiver reclamando, opa! Tem que puxar o elástico. Puxa o elástico. Uma ótima dinâmica. Que é uma forma da gente mesmo perceber o quanto que a gente reclama e muitas vezes nem percebe. Eu vou fazer a do elástico, viu? Vou melhorar mais ainda, Campelo, estou determinada. Carlos Campelo, que bate-papo maravilhoso. São esses ensinamentos que melhoram a nossa vida, né? Que a gente vai evoluindo, vai adquirindo conhecimento, fazendo aí dessa jornada uma caminhada mais leve. É verdade, esse está dentro do nosso propósito também, né? Com certeza. Mais uma semana maravilhosa, iniciando aí com a sua companhia. Eu te agradeço muito e até a próxima. Até a próxima, Elga, e um grande abraço. Obrigada. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que a semana só está começando. Aguardo vocês amanhã às 21h30 aqui na TV Pantanal, canal 22.1. E se você quiser rever este programa, acesse o QR Code que está aí na sua tela. Até amanhã.